Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Não tinha absolutamente nada na lei para ultrapassar e abrandar o meu pecado. Agora, preste atenção numa coisa, preste atenção nisso. O problema é que nós achamos que o nome, o sangue de Yeshua HaMashiach é igual o suco Tang que você compra no mercado, que você coloca água, chacoalha e está pronto. O problema é que o sangue dele nos dá vida, mas não tira o compromisso de você seguir os mandamentos. Não tira o compromisso, o próprio Deus, o próprio Senhor, aliás, o próprio Yeshua, Jesus Cristo, disse: eu faço a vontade do meu Pai. O próprio Senhor disse, enquanto carne, enquanto verbo aqui: vocês são os meus amigos se vocês obedecerem os mandamentos, se vocês cumprirem os mandamentos. O Senhor não veio abolir lei, gente. O Senhor não veio abolir as regras. Eu não estou falando de judaísmo, eu não estou falando de ortodoxia, eu estou falando de mandamento da Torá, que é para todas as pessoas. É para o budista, é para os seguidores de Dalai Lama, é para os seguidores do Espiritismo, é para os seguidores do Evangelho segundo Jesus Cristo, é para todos, é para o católico, protestante, crente, budista, marxista, é para todos. Se não houver um entendimento dos mandamentos, não há como você bloquear os escombros genéticos. Entenda que cada caída, preste atenção, cada vez que você cai no espírito, quando você ali está praticando sexo de forma impura, você está abrindo território para espíritos malignos possuírem, adentrarem e usarem a genética da sua semente, você que é homem. E quando a semente do homem encontra com o óvulo, nasce ali filhos caídos. É por isso que os anjos se relacionaram com as mulheres, os anjos caídos, os nefilins, os homens híbridos se relacionaram com as mulheres, e agora nasceram os gigantes, nasceram aquelas pessoas que estavam fora da genética santa do Senhor. E aí desconstrói, tira. Vamos para a Bíblia, tem filhos caídos na Bíblia? Tem. Caim era um filho híbrido. Caim havia um gene que não era um gene santo. Oh, meu Deus! É por isso que esses sexos pervertidos, é por isso que essas ações pervertidas, alimentadas, geradas, proporcionadas, fomentadas, intensificadas por demônios, vai gerar uma semente desconstruída da pureza. E aí a promiscuidade, olha a imagem que eu coloquei aqui, que eu quero mostrar para você. Há um confrontamento. Olha essa imagem que está na tela. Olha aqui, essa imagem que está na tela aqui. A promiscuidade versus a santidade, versus a leitura da palavra, a santidade versus a promiscuidade. Aqui é uma representação de um demônio. Você está vendo a representação aqui nessa imagem? A representação. Vamos lá. A representação de um demônio, aonde aqui são carros. E olha aqui, ó. Tá vendo? Uma boca, um demônio feminino, um espírito noturno, um espírito de promiscuidade, sexualidade pervertida, onde ela está com as partes genitais abertas, como uma boca, e as pessoas estão passando, as pessoas estão se alimentando, as pessoas estão comendo da maldade e se fazendo ser alimentadas também pela maldade. O fato é que quando Caim nasce, ele nasce com um gene da maldade, porque havia entrado o pecado. O pessoal que está comentando algumas coisas aí, esses assuntos o pessoal fica olhando assim, ó, poucos comenta. Eu tô falando algo, Jonathan está comentando aqui. A lei de Adonai vale para quem crê e também para quem não está nem aí. Exatamente. A lei do céu é uma, mesmo você crendo ou não, a lei é uma. Então preste atenção, você viu na imagem? O seguinte, parabéns para você que está me ouvindo e sendo corajoso. O seguinte, quando a palavra está dizendo
1 Coríntios 7, verso 14. Pois o marido incrédulo foi separado pela mulher, e a mulher incrédula separada pelo irmão, de outro modo seus filhos seriam impuros. Ou seja, se uma das partes está santificando o seu relacionamento de todas as formas, há uma tendência para que a bondade, a santidade abrande, e ela começa a mudar, a transformar os genes da maldade, da promiscuidade, que está deformando, está deixando os genes das pessoas como escombros. Imagina uma casa destruída. Eu quero ler 1 Pedro, vamos ver se eu acho rapidinho aqui. 1 Pedro 1, verso 18. Olha só, 1 Pedro 1, verso 18. Diz assim: vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não consistiu em algo perecível como prata e ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como de um cordeiro sem defeito ou sem nenhuma mancha. Deus o conheceu antes da fundação do universo, mas o revelou no fim dos tempos. Deus, o Eterno, o conheceu. Conheceu quem? O Mashiach, desde a fundação dos tempos, desde a fundação do universo. Então, o Senhor, o nosso Mashiach, Yeshua, já assistia tudo o que estava acontecendo. Vou ler. Deus, o Eterno, o conheceu quem? Yeshua, antes da fundação do universo, mas o revelou, aonde? No fim dos tempos. Por causa de quem? Aqui. Por causa de nós. Por meio dele, vocês confiam em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que sua confiança e esperança estão em Deus. Então, aonde está a esperança das coisas serem mudadas? No Mashiach, em Yeshua. Agora, preste atenção numa coisa. Se você realmente quer mudar de vida, se você realmente quer restaurar sua vida, você leu casos que eu escrevi aqui no início da live, você leu casos de pessoas, irmãos que me escreveram dizendo assim: olha, será que eu posso, será que ainda eu tenho esperança? Enquanto você estiver vivo, ainda há esperança, mas você precisa ter um compromisso. Você precisa ter um compromisso. Nós queremos, por exemplo, seu filho está nas drogas. Outro dia tinha uma irmã, ultimamente falando comigo, ela só murmurava que o filho estava na droga, que o filho estava nisso, que o filho estava naquilo. Aí eu dizia: irmã, assista esse vídeo, que lá tem uma palavra para você. Ah não, apóstolo, eu quero uma oração agora. Como se oração, meu irmão, fosse mágica. Não é assim que a gente muda os escombros genéticos da nossa estrutura de familiar. Nós mudamos os escombros, nós restauramos os escombros genéticos com Torá, com palavra, com dízimo, com oferta, com primícia, com mandamento. As pessoas, elas querem que a vida delas sejam restauradas, mas elas não dizimam. Elas não colocam na vida delas o compromisso santo com a palavra. Elas não colocam, por exemplo, você quer restaurar a sua vida, mas você chega no horário na sua igreja? Hein? Você chega no horário no culto onde você congrega? Você tem honra com a liderança eclesiástica do seu ministério? Você é verdadeiro com o seu pastor? Você tem honra com os seus pais? Você tem honra com a mulher do seu próximo? Você tem honra na mente com o seu chefe onde você trabalha? Quando você pratica isso, você está praticando Torá, você está praticando o mandamento. Torá não é para judeu, Torá não é apenas para judeu, Torá é para o mundo. Torá foi dada ao mundo, a palavra do Eterno foi dada ao mundo, budista, católico, espírita, evangélico, gospel, seja lá o que você é, sei lá o que você é. A Torá foi para o mundo.
as leis de Deus que Moisés recebeu, um povo recebeu, o povo de Israel recebeu, mas é para todas as nações. É por isso que toda lei marcial de um país está estabelecida pela Torá. Toda lei praticada, por exemplo, você quer ver uma lei de condenação em alguns países ainda matam as outras pessoas se elas têm um comportamento, algumas pessoas de alguns países têm um comportamento fora da realidade sexual da palavra, eles são mortos. Uma pessoa que tem uma prática sexual depravada dentro do Islã, o que acontece? É morto. Eu não estou dizendo que eu sou a favor disso, muito pelo contrário. Yeshua veio trazer justiça, veio trazer restauração para nós. Eu estou dizendo que, para eles, a lei é lei. Ainda. A lei está manifestada em Yeshua, que complementou e viveu e estabeleceu e cumpriu a lei. Não a lei para nos tornarmos legalistas, mas a lei para nos colocar salvos e para que demônios, espíritos malignos não interfiram. Você homem, se você pratica sexo depravado, ali na sua semente lançada na terra, ali está um espírito sujo. Se você homem, mulher, se mantém uma relação pervertida, o sexo agora é alimentado. A tensão sexual alimenta um altar demoníaco e é onde fomenta-se espíritos sujos. É onde uma criança nasce muitas vezes com problema. Eu não quero aqui dizer de alguns assuntos, mas é preciso entender o porquê que a genética de uma pessoa é interferida na gestação. O que aconteceu? O que tem ali dentro dela? Você viu essa irmã me escrevendo? E ela está recebendo, você que está me assistindo, irmã, você está recebendo uma revelação. Você caiu na minha live do nada? Não, você caiu aqui para você entender. Você praticou sexo impuro, você praticou depravações, você participou de bacanais, e ali agora foi implantado dentro de você, do teu espírito, dentro da sua casa, uma porta legal para demônios atuarem. É por isso que muitos úteros, por isso que muitas mulheres têm problema de câncer de útero, câncer de mama, porque há um espírito por trás disso querendo destruir. Há um espírito sexual, ainda mais no Brasil, da perversão sexual por todos os lados, para destruir a santidade. A promiscuidade vem para destruir a santidade, mas enquanto houver vida, há esperança. Olha aqui, uma pessoa me fez uma pergunta aqui, ótima, que eu ia falar desse assunto, querido. Aliomar Danizete Caixeta. Aliomar, agora não sei se esse nome pode ser unissex. É você? É homem ou mulher? Aliomar. Parece ser unissex esse nome. O rei Davi, então, seria promíscuo? Sim. Tanto foi promíscuo que mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, aonde veio a fatura para ele? Aonde veio a fatura? Diz aí alguém. Aonde veio a fatura de Davi? O filho morre. Ele pagou uma fatura. Ele pagou a fatura do cartão de crédito de uma forma terrível. O filho morreu. Da mesma forma, como eu falei aqui dos pecados, os pecados que no hebraico é pecados caré, que eram pecados que precisam ser transformados pelo fogo e pela água. Saul foi consultar uma bruxa, Saul foi consultar uma pitonisa, Saul foi consultar essas pessoas aí que sobem na live. Olha, compartilha que eu vou pôr teu nome no sal, no sal não, que eu vou pôr teu nome no azeite, compartilha que eu vou te dar uma revelação. Essas pessoas, na sua grande maioria, dominadas por Pitom. Pitom é um espírito de adivinhação demoníaco, a mesma bruxa que Saul consultou, e Saul foi abolido como rei de Israel, porque pecou um pecado que não tinha salvação, a não ser por morte. O pecado de Davi, ele recebeu a sua fatura na morte do filho.
Ai, meu irmão. Quem é Aliomar? Jonathan Baruch? Sou apóstolo, estou usando outro usuário. Ah, Jonathan Baruch. Ok, meu irmão. Sim, Davi era promíscuo, como eu disse aqui. Davi era promíscuo porque ele foi fruto de adultério? Não o Davi. Preste atenção numa coisa. A criança que nasceu, se nasce uma criança fruto de adultério, ela precisa ser discipulada, ela precisa agora, os pais, se houver entendimento, precisa recuperar, precisa curar, precisa colocar essa criança no caminho da verdade, ela vai ter que lutar contra um espírito geracional, em Yeshua, essa é a verdade, é no Pai, é no Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias, como muitos conhecem, é nele que nós encontramos a saída para isso. Agora, a criança, fruto disso, ela precisa ser instruída. Ela não tem culpa. Se alguém aqui que está me assistindo é fruto de adultério, você não pode se esconder nisso. Você tem que sair dessa maldição, e é possível porque o Senhor pagou a cédula que era contra nós, Yeshua pagou a cédula que era contra nós, mas não foi de graça. Quando eu vejo as pessoas pregando isso, tudo foi pago por Jesus. Tudo foi pago por Jesus, mas não te dá o direito de sair pecando e fazendo o que você quer. Eu vejo pessoas usando isso. Eu vejo pessoas absurdamente burras, falando algumas coisas. Burras porque não deixa... A burrice espiritual, não estou falando da vida de ninguém. Eu não estou fazendo juízo da vida de ninguém. Estou fazendo juízo em cima daquilo que a palavra nos ensina. Vamos ver mais aqui. Eu vi que alguns comentaram aqui. Temos nos comportar, vou repetir, vou pôr na tela de novo, pecados que são para a morte, que não havia na lei, por isso que Yeshua teve que interferir, pagar preço. Quem não está me assistindo agora, volta depois que eu já falei antes. Yeshua teve que vir com preço de sangue para nos redimir. Esses pecados aqui, esses pecados, não adianta você ir lá chorar no domingo à noite apenas, e não viver a realidade de Yeshua. Olha, vamos de novo, eu quero que você fique com essa imagem. Há espíritos geracionais que estão lutando para destruir a sua vida, e você precisa acordar para a vida. Você precisa acordar para a vida e ter uma vida em abundância, não ter uma vida desgraçada. Hoje, agora no culto às 6 horas, o evangelista Tomás pregou o quê? Viva e não sobreviva. É por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto agora e responder essas pessoas. Então, a irmã que me perguntou lá, o meu filho pode, havia praticado sexo pervertido de todo tipo. O meu filho pode sofrer algumas coisas? Pode. É por isso que você tem que lutar. É por isso que você tem que lutar e santificar a tua vida, santificar a vida do teu marido, santificar a tua casa, colocar a prática da verdade sobre toda mentira, seja ela física, emocional, financeira, religiosa, social, moral. Colocar a verdade nisso, porque você precisa resgatar as gerações, você precisa resgatar as gerações. Como resgatamos? Se ainda há tempo, pratique o princípio. Tem muita gente que quer bênção, mas não dizima. Tem muita gente que quer bênção, mas não oferta. Ou você acha que Deus vai mudar a minha vida, muda a minha vida, Deus, e continua indo para o bar tomar cerveja, continua indo se embebedar, continua indo para a zona, continua pensando e praticando as suas promiscuidades. Enquanto houver vida, há esperança de você passar pela porta chamada Yeshua HaMashiach. É essa porta que muda. Só que não é só passar, tem um código de conduta. Para você limpar os genes. É possível e é preciso limpar a genética espiritual, destruir, aniquilar, cancelar, arrumar os escombros genéticos que a desgraça do pecado colocou na sua vida. É porque meu pai era assim, eu também sou. Maldição. Muda a sua vida, aplica a palavra que você não tem que ser. Você tem que ser a divisão de águas
na sua geração. A partir dali você tem que ser uma geração de águas, você tem que paralisar, você tem que barrar o mal. A partir dali você tem que, mas você precisa querer. Irmãos, não é oraçãozinha de 5 minutos no celular. Outro dia eu atendi uma pessoa mais de uma vez. E a pessoa me perguntou a mesma coisa todos os dias. Porque meu filho. Eu disse, eu não vou mais atender essa pessoa. Porque essa pessoa, ela não quer. Ela só quer mágica, ela quer assim, ó. A vida com Deus não é mágica. O próprio Mashiach colocou na mão de Judas o que ia condená-lo. É por isso que Paulo, preste atenção nisso, é por isso que Paulo, o cara que era mais conhecedor de lei, ele fala que a lei não é nada. Por que a lei não é nada? Porque para a lei não havia, entenda, os evangélicos não entendem isso. Os crentes não entendem isso. Porque a lei não vale nada. A lei não vale nada para pecados que só Yeshua podia curar, que só o sangue podia curar. É por isso que o Messias foi crucificado, porque naquele pecado de assassinato, aquele pecado de estupro, adultério e outros pecados que só eram curados pelo fogo, tinha que ir para o madeiro. E ele assumiu a responsabilidade que era minha e sua. Para esses pecados não há lei. Então, a próxima vez que você receber uma multa aí do sistema de trânsito da sua cidade, aqui em Campinas é INDEC. A próxima vez que você receber uma multa, vai lá no banco e fala, olha, não há lei. Eu não vou pagar a multa, porque não há lei. Assim age muita gente burra. Porque não quer praticar algo espiritual, legal, de legalismo, porque acha que não há lei. Vai andar sem máscara na rua. Esse Jesus romano que muita gente ensina, esse Jesus romano é mais sectarista. Eu não estou falando Yeshua. Esse Jesus romano é mais sectarista porque é a vibe do eu posso tudo. Olha, eu posso tudo. Pode tudo. Pode até ir para o inferno. Pode tudo. Nós não estamos brincando aqui. Eu trabalho com libertação há 15 anos. Nós não estamos falando heresia. Nós estamos falando de coisa idiota. Você não está aqui porque você é uma pessoa que caiu só aqui na minha live. Não, o Senhor trouxe você aqui. O Senhor trouxe você aqui para curar as suas gerações, para restaurar as suas gerações, para que os códigos genéticos sejam restaurados. E você, homem, santifique-se. Você, mulher, santifique-se. Você, casal, santifique-se o seu relacionamento. A palavra fala que o leito deve ser sem mácula, a cama deve ser sem mácula. Ei, santifique-se. Traga santidade, vença a promiscuidade, ainda mais nesse mês, o mês de Tamuz, o mês bíblico de Tamuz. Assista meus vídeos sobre isso que você vai entender o que eu estou falando. Irmã Marina Ferreira. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/MiqueiasCas13. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Cas13 Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.